Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Além das Finanças, onde a gente fala sobre carreira, a gente fala sobre mercado financeiro e a gente fala em como atingir uma vida próspera e rica. E ninguém melhor do que o estrategista de ações para a gente conseguir chegar mais rápido ao nosso objetivo de conquista, né, de prosperidade, liberdade financeira e principalmente independência financeira. Aqui comigo no nosso episódio aqui do ApseCast, estejam conosco nas nossas plataformas de YouTube, Spotify, Jenny Lee, estrategista de ações da XP Investimentos. Jenny, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje para falar para todo investidor e mesmo para quem não é investidor, que um dos caminhos a ser investidor de longo prazo é o famoso buy and hold, né? O famoso olhar para o mercado de ações, empresas bem-sucedidas ao longo do tempo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas primeiro, agradecer mais uma vez a tua presença e tua disponibilidade e falar sobre Jenny, profissional, mulher, nessa carreira no mercado financeiro que é preponderantemente masculina. Queria que você trouxesse um pouquinho para a gente como foi a tua história de mais de 10 anos nesse mercado, foi para fora do Brasil, banco gringo, volta para o Brasil, como foi ser mulher nesse ambiente e como você conquistou esse seu espaço no mercado financeiro. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é uma honra esse convite, para falar de tantos assuntos importantes, tanto de investimento, cenário, mas também acho que carreira, essas coisas são temas que, né, acho que são muito importantes para mim, para a gente como mulher também nesse ambiente. Então, me apresentando um pouquinho, sou estrategista de ações do time de research da XP. Tô na XP há 3 anos e meio, vai fazer 4 anos daqui a pouco, sou sócia da empresa. E já estou também em research há 6, 7 anos, mais ou menos. E antes disso, trabalhava também no mercado financeiro, mas em banking. Então, vamos lá. Eu sou formada, na verdade, em engenharia civil. Olha aí! Eu me formei nos Estados Unidos, estudei em Cornell University nos Estados Unidos. E logo depois que me formei, meio que caí no mercado financeiro, né? Acho que como muita gente que estuda engenharia, estuda administração, vê que é algo que é muito dinâmico, parece desafiador, tem bastante perspectiva de crescimento. Então, né, foi meio que motivo de por que eu caí um pouco dentro desse mercado. Eu confesso, não sabia muito bem o que eu queria, não sabia muito bem o que era. E muito do que eu aprendi foi realmente fazendo. No dia a dia, na raça, né? Exato. Que a gente chama. Eu acho que o mercado é muito isso. Tá? Uma coisa que eu gosto do mercado é que a gente nunca faz algo igual. Todos os dias são diferentes e todo dia a gente está aprendendo uma coisa nova. É né? verdade. Ele exige muita essa resiliência, essa adaptação nossa, porque a gente tem inúmeros cenários que vão mudando ao longo do tempo. Então, é uma coisa que eu gosto muito de mercado. Mas, voltando aí sobre minha carreira, eu comecei, na verdade, trabalhando como analista de private bank no JP Morgan, em Nova York. Perfeito. Era analista de banqueiro que cobria clientes de América Latina com patrimônio offshore. Então, muito parecido com o trabalho de assessores, né, que a XP já faz, mas com patrimônio lá fora, né? Então, a gente fazia desde conta, cartão, mas também haviam transações muito grandes de empréstimo. Lá fora eles fazem muito de mortgage, né? Que é empréstimo para financiar imóveis. Então, inúmeros produtos ali, né? Além do trabalho também de ajudar o banqueiro a fazer a prospecção de clientes, que é uma grande parte do trabalho, né? Tem que crescer a carteira, tem que crescer, né, o serviço que você providencia para o cliente. Então, eu fiquei um tempo lá como analista. Aprendi muito sobre o mercado, sobre lidar com clientes, né? Ainda clientes de private bank. Aprendi acho que, lidar no ambiente corporativo, especialmente num banco gringo. Exato. Né? Que é mais certinho. Mais cartesiano ainda, né? Exatamente, muito mais certinho. Mas aí eu percebi que não era muito bem o que eu queria. Por incrível que pareça, eu sou uma pessoa muito introvertida. Eu me acho uma pessoa muito introvertida. E eu não me via muito nessa carreira tão comercial, assim. E eu ainda sentia muita falta de bagagem técnica. Porque eu sei que a vida, né, de quem, né, é comercial, que precisa cuidar do cliente, é uma correria infinita para atender o cliente, né? O dia inteiro, com reunião com o cliente, call com o cliente, né? E é difícil realmente fazer o trabalho de acompanhar o mercado. Assim, eu vivia isso, eu vi isso. Às vezes passava o dia e não vi o mercado. Não sei o que aconteceu, porque eu passei o dia inteiro em reunião com o cliente.
E eu sentia muita falta ainda de uma bagagem técnica, né? Então, eu sabia muito sobre os produtos que a gente oferecia para os clientes, mas eu não tinha esse acompanhamento. Por que o mercado está subindo, está caindo? O que está acontecendo? Né? Então, eu acho que eu sentia um pouco falta dessa parte técnica de acompanhar mais o mercado. E na época que eu estava procurando, meio que apareceu uma oportunidade no Research, então estava meio que na hora certa, no lugar certo. Era uma posição de Research, que é um pouco diferente do que eu faço hoje, mas ainda era estratégia, né? Ou seja, olhar para vários mercados e né, fazer realmente pesquisa de mercados, escrever relatório, falar com clientes, gerar opinião, né, sobre os mercados de forma geral. Então, eu acabei fazendo essa migração ainda dentro do JP Morgan, só que para asset deles. Então, Legal. Era um time que era dentro da gestora, então a gente trabalhava junto com os gestores dos fundos do JP Morgan, mas era um time criado separado, que não fazia gestão justamente para ter uma visão imparcial. Porque quando você conversa com um gestor de alguma classe de ativos, cada um quer vender o seu peixe, essa é a realidade. E às vezes tem uns que têm um amor por determinado ativo, ele vai ter né? uma visão parcial sobre a sua classe que você cobra. Então, foi um time que foi criado para ser multiclasse de ativos. Perfeito. E fazer, né, gerar opinião de uma forma imparcial. Então, realmente, a gente estava junto com a gestão de fundos, mas a gente não fazia efetivamente gestão. A gente tem bastante contato com os assessores da XP, então minha história com o XP já era antiga, porque a gente já tinha contato com a XP. E foi lá que eu comecei esse papel muito mais de pesquisa, de olhar para mercados. A gente olhava tanto para o mercado americano, todo mundo que ficava nos Estados Unidos olhava para o mercado americano, e eu olhava para mercados emergentes. Então, eu olhava para o Brasil, olhava para as maiores economias da América Latina e outros mercados também, China, então outros mercados relevantes ali. Então, foi um período de aprendizagem também muito grande, aprender a olhar a mercado, né? Sim. Então, e também aprender a gerar opinião, né? Uma opinião bem feita, né? Sim. Então, o que a gente estuda, o que a gente olha. Criticar os números e saber o que eles refletem, né? No fim do dia, Escrever né? relatório também é outro skill que você adquire quando você faz research, que é muito diferente de uma parte comercial. E aí, a carreira de um analista é interessante, porque no começo você fica muito na planilha, dados, escrita. À medida que você vai crescendo, você vai se tornando mais comercial, porque é seu trabalho. Pra gente, a gente fala que o primeiro passo é sempre escrever relatório. A partir desse relatório que saem todos os outros formatos, porque você precisa comunicar com o cliente. E o cliente, ele gosta de receber, nem sempre relatório, às vezes em podcast, às vezes em vídeo, às vezes em reunião. Então, a partir disso, gera todos os outros conteúdos. Então, quem me acompanha sabe, eu tô em vídeo, a gente faz podcast, a gente faz, né, live, né? São milhares de formatos, porque a gente quer atingir mais pessoas. E aí eu fiquei um tempo lá, e aí acabou surgindo uma oportunidade para vir para a XP, trabalhar em estratégias de ações, mas aí com um viés muito mais focado em Brasil, né? Mas não dá para falar de Brasil sem falar de mundo, né? A gente é um mercado que depende muito do cenário macro global, depende muito do que está acontecendo nos Estados Unidos. A gente vai falar sobre Fed depois, mas acaba sendo um fator super importante. Então, não tem como só olhar para o Brasil. Dissociar, né? Não existe o mundo só Brasil. A gente olha muito para o que está acontecendo no mundo todo. Então, estou há quase 4 anos aqui, agora no Brasil, né, na XP, fazendo esse papel de conversar com os investidores brasileiros. Mas também, outra coisa que é bem legal do Research da XP, a gente é uma das poucas casas de pesquisa, de análise, né, que fala tanto com investidores, pessoa física, assessores, a gente tem uma rede muito grande, né, a XP como um todo, mas também com investidores institucionais, né, gringos, estrangeiros, né, e também os gestores locais. Então, a gente tem um pouco dessa visão dos dois lados, que a maioria das casas não tem, elas são muito especializadas, né? Ou apartadas só para um lado, ou só para o outro, né? Dá mais trabalho, porque a gente tem que adequar a nossa linguagem dependendo do público. Do público. Mas foi e tem sido um ótimo aprendizado, né? A gente acaba... E é isso no mercado, eu acho que você tem que aprender a se adaptar, a gente está sempre se inovando. Acho que também tem muito a ver com o XP, né? A gente tá sempre mudando, sempre pensando o que a gente pode fazer melhor, e as coisas acontecem muito rápido. Essa quebra do status quo também, né, Jenny, que a gente fala, vindo para o mercado que é preponderantemente masculino.
quando a gente olha mulheres ali de referência como você, como outras tantas dentro da XP e no nosso mercado, a gente fala sempre para todas as meninas que estão no mercado, né? Tenham coragem, criem coragem, né? Para a gente venham para o mercado, né? Seja trabalhar para identificar onde você quer trabalhar, mas seja para você ser comercial, para você atender o cliente. Sim. A gente sempre faz esse chamamento como escritório fundado só por mulheres, então a gente gosta de trazer esse tema à tona, porque nem sempre é fácil, né, de a gente entrar nesse mercado que é mais masculino. Nem sempre é fácil, mas é sempre muito desafiador. E quem não tem medo de desafio, a gente encara com gosto de gás, né? Falamos um pouco aí da tua carreira. Aqui no Brasil, você tem alguma você sente alguma diferença aqui no Brasil, depois de ter voltado para o Brasil, nesse mercado? Ou a gente está muito próximo dos Estados Unidos, ou lá ainda é mais masculino do que aqui? Acho que os dois são parecidos nesse âmbito de masculino e feminino. Aliás, eu tenho uma coisa muito interessante que eu percebi, né? À medida que eu fui ganhando senioridade, fui ganhando time, fui contratando. Quando a gente tem uma vaga com a gente percebe que os meninos só mandam o currículo, independentemente se tem as qualificações que a gente lista ali. Porque para eles, vou tentar. As meninas não mandam. E a gente persegue porque elas têm muito mais receio de, sei lá, tem 5 requerimentos ali, um deles eu não tenho. Aí já não manda. Já não manda. Ou eu já vi também alguns casos de, na entrevista eu perguntei se ela sabia tal coisa. Aí ela sabia, mas ela não colocou no currículo. Por quê? Porque ela sentia que não tinha esse skill tão bom assim, então achou melhor não colocar. É porque a gente se cobra tanto, né, gente? As mulheres se cobram muito mais, elas têm muito mais receio. Então, assim, já tem menos mulheres interessadas e elas vão menos atrás por receio, por medo. Elas pensam 2 vezes, né, muito mais para mandar um currículo do que os candidatos masculinos, que eu sinto que tem muito mais coragem de, tentei, mandei. Sim. Né? Então, não tenho tudo aquilo ali que pediu, mas foi. Vai que alguma coisa. Então eu vejo muito isso agora, né, que todas as vezes que abriram vagas eu percebi muito isso. Que Nossa, as meninas, que interessante. às vezes, algumas entravam em contato com alguém do time, só para entender um pouquinho antes de mandar o currículo. A gente sente um pouco mais de receio mesmo. Sim. E não deveria. Não deveria. Eu acho que tem que... Meninada, mulheres, não tenham receio. Faltou ali um item do skill. Mande seu currículo. Vai lá. Para com isso. Vai se que tem mostre. Outras coisas que você faz melhor. Sim. E a gente pesa, né? Nunca tem ninguém perfeito. Exato. Né? Mas a gente tem aí uns requerimentos, mas pode ser que você faça uma coisa muito bem, outra não tanto, e a gente acha que aquilo que ela não sabe, a gente consegue ensinar. E o mercado financeiro, né, a carreira como um todo, muito é aprendizado no dia a dia. Sim. O que você precisa para trabalhar aqui é vontade. É vontade, disciplina, garra. É isso, uma boa atitude no final do dia. Porque a parte técnica é a parte até mais fácil de aprender. Se aprende, né? E você tem comportamentos que é o mais difícil. Então, se você se encaixa com tudo isso, eu sempre digo que as características para alguém trabalhar no mercado financeiro são as características para alguém estar vivo. É só querer. Exatamente. Né? Então, é ter vontade. Postura, é muito mais cultural. Exato. É ter vontade de acordar todo dia e falar assim: eu tenho uma decisão, acordar e ser alguém, ou continuar dormindo. Então, a decisão já começa por aí, né? O simples fato de acordar. Sim. Então, a mensagem para as meninas é isso. Não tenham medo de tentar, de conversar com as pessoas. Esse tipo de contato, para mim, é super relevante, porque a gente tem que construir esse networking. Networking é a coisa mais importante da carreira, né, que a gente tem. A gente construir essas conexões e a gente precisa se ajudar, né? É verdade. Nós, mulheres, entre a gente, que eu vejo, a gente precisa puxar uma a outra pra gente, porque senão a gente não vai ganhar espaço sozinha. É verdade. Né? Isso é outra coisa que eu vejo muito. É verdade. Outra coisa que você perguntou, né? Acho que aí já mudando um pouco de assunto. Se vê essa diferença entre Estados Unidos e Brasil, eu vejo uma diferença bem grande cultural de trabalho. Que pode ser positivo ou negativo. Depende. O que eu aprendi, assim, ao longo da minha carreira é que não tem nada perfeito, né? Exato. Nunca nada é perfeito. Você sempre vai abrir mão de alguma coisa, mas você vai ganhar outra. Sim. Então, não tem o trabalho ideal, o escritório ideal, não tem nada disso. São formas diferentes de trabalhar. Nos Estados Unidos, eu sinto que eles são muito mais produtivos,
mas o dia a dia, o contato é muito mais profissional, vamos dizer assim, né? Tem um pouco menos aquele tempo de cafezinho, um pouco menos tempo de conversinha. Eles são muito mais assim, cara, horário de trabalho é horário de trabalhar, tô aqui, vou ser produtivo, deu minha hora, eu vou embora, tchau. Aqui, o brasileiro é muito mais... ele é muito mais, ele gosta muito mais caloroso, isso, ele é muito mais caloroso, ele gosta muito mais de formar os relacionamentos. Mesmo num espaço profissional e de trabalho, o relacionamento é super busca o relacionamento, exato. né? Mas tem momentos de leveza que eu acho muito bom, né? Os almoços em time, os cafés, eles ajudam a tornar o nosso dia mais leve. Sim. No final do dia. Então, eu acho que é positivo nesse aspecto. Sim. Mas em termos de produtividade, eu admiro muitos americanos, porque realmente eles são muito produtivos, muito direto ao ponto, tudo com eles é, né, sim, não, como que é, vamos decidir, é assim. Aqui as coisas são, eu acho que demora um pouco mais pra acontecer, mas é porque a gente tem a gente tá desenvolvendo relacionamento, a gente tá fazendo, né, a gente falou sobre a Mafê agora há pouco, pô, a gente tá fazendo amigos pra vida aqui no trabalho também. Exato. Então, são coisas boas e ruins, positivas e negativas, mas depende do ângulo, né? Então, eu acho que é muito isso, assim, são formas diferentes de trabalhar. Então, eu acho que trabalhar no Brasil tem um pouco desse aspecto positivo, que eu acho que as pessoas, a gente muito tem esse toque pessoal, assim, no nosso dia a dia, né? Eu acho que a gente trabalha com as mesmas pessoas longas horas, o dia todo, né? 12 horas por dia no mesmo escritório com as mesmas pessoas, tem que ser pessoas que você gosta. Exato. Né? Quem sempre fala muito sobre isso, que espero que esteja qualquer dia aqui no podcast também, é o João Braga. Ele fala assim, Milena, o negócio sempre, desde quando ele estava aqui na XP, ele fala assim, não basta ser bom, assim, não é que a pessoa tem que ser boa, a gente sabe que a perfeição não existe, mas tem que ser gente boa. Exato. Toda vez que eu entrevisto alguém, eu penso assim, e acho que as pessoas também em geral pensam, eu consigo passar 12 horas com essa pessoa por dia, todos os dias, no final? Vai ser saudável, eu vou querer matá-la, né? No Exato. Então, no final, acho que relacionamento é super importante. Os americanos, eu acho que eles têm uma produtividade super admirável, que, dependendo do contexto, um brasileiro que chega lá, sem entender o que está acontecendo, eu vi muita gente passa por um baque, assim, de choque cultural, de, nossa, as coisas são muito, né, preto no branco, as coisas são, né, são um pouco mais frias, mas é o jeito deles, né, não é por mal. Eles são super educados, super, assim, não é por mal, mas é o jeito deles trabalharem que é diferente. Eu vejo muita gente que faz o contrário, vem do Brasil, vai para os Estados Unidos, vê aí um choque cultural. Eu passei por um choque cultural vindo do Brasil, que eu vi que as coisas são um pouco diferentes, mas eu acho que não tem perfeito. São só jeitos diferentes de trabalhar e a gente tem que se adaptar. Não existe certo e errado, né? Existe um modelo que é próprio, que é cultural e a gente se adequa, né? E você tem que saber se adaptar em relação a isso, né? Então, acho que é isso. Maravilha. E falando de mercado, Jenny, que últimos anos são esses onde todo mundo apostava que depois da pandemia, depois de 2021, Estados Unidos ia decolar, as bolsas lá nas máximas, 2021, 2022, pós-pandemia, não para de crescer, não para de atingir os highs, né? Lá você vindo de lá, mesmo estando aqui no Brasil, eu quero que a gente entre agora no assunto mercado. Então, primeiro, como que a gente passou por uma reformulação pela parte econômica aqui da XP, soltando relatório agora na última semana, né, mudanças ali de patamares de dólar e tal, entre outros assuntos de taxa Selic. Queria que você falasse um pouquinho aqui pra gente da tua visão e como que tá esse cenário mais macro, pra gente entrar no ponto, né? Que aqui não é recomendação, gente, mas é dado o cenário. A gente vai falar depois de setores, né? Você vai dar essa criticidade aqui pra gente. Sim. Entrando em cenário macro, como que você está enxergando isso? Olha, para o investidor brasileiro, foi um ano difícil, né? Esse primeiro semestre de 2024. E principalmente macro. Tá? Depois a gente fala do micro, mas o cenário macro realmente foi um pouco mais conturbado do que a gente esperava. Você falou do câmbio, super pressionado, alta curva de juros. E aí são diversos fatores nesse início de ano. A gente terminou 2023 bem otimista, né? Não sei se você lembra, o Fed, a gente brinca que o Powell, o presidente do Banco Central, deu de presente em dezembro para o mercado. Sim. É aquele otimismo todo de que um corte de juros pelo Banco Central americano ia vir
logo No em primeiro 2024, né? E o mercado também super eufórico. Eles chegaram a projetar aí quase 7 cortes de juros para o ano de 2024. Só para você saber, hoje o mercado tá mais ou menos acha que vai ser 1 ou 2 cortes. No máximo, né? Então teve um reajuste gigantesco nos mercados, Sim. que impactaram bastante o otimismo. Mas o otimismo em relação a mercados emergentes, porque lá fora o mercado continua indo muito bem, bastante puxado pelo tema de tecnologia, inteligência artificial. Sim. Então esse tem sido realmente o principal aí catalisador dos mercados americanos. Mas o que acontece? O Brasil, né? A gente tem pouca tecnologia por aqui, infelizmente. Né, a gente não tem setor de tecnologia puxando o nosso índice. A gente acabou sendo negativamente pressionado por esse ajuste de expectativas de corte de juros. O que aconteceu? Né? No primeiro trimestre desse ano, a gente recebeu uma série de dados ruins dos Estados Unidos. Ruins não, né? Dados que eram bons, né? Que mostravam que a economia americana estava forte, está crescendo, está resiliente. Mas isso que significa que a economia segura juros mais altos por mais tempo, né? Ruim para nossa expectativa de queda de taxa de juros, né? São dados positivos, mas são ruins para o mercado. Sim. Inflação também estava vindo um pouco acima das expectativas. Então, isso que gerou todo, né, essa turbulência. E a gente viu as taxas de títulos do governo americano, que a gente chama de mãe de todas as curvas, porque é a taxa livre de risco, né? Os Estados Unidos é a maior economia do mundo, mais resiliente, mais defensiva, a taxa de juros dele é a taxa livre de risco. Sim. Então, quando o mercado começa a precificar, então, não vai cortar tantos juros assim, essas taxas voltaram a subir. E quando a taxa sobe, né, o preço das coisas cai, né? O valor presente do que a gente acha que as empresas vão gerar no futuro vale menos, porque a taxa de desconto está subindo. Então, isso impactou muito o sentimento em relação a mercados emergentes de forma geral, apetite por risco, né? Se o título americano, que é livre de risco, tá me pagando 5%, por que eu vou tomar risco no Brasil? Para o investidor global. Sim. Né? Então, isso foi um fator que pesou muito no Brasil. Além disso, é à toa que a gente teve, no primeiro semestre, o saldo super negativo de investidores estrangeiros na Bolsa. A gente teve uma saída gigantesca, sendo que 22 e 23 foram entradas muito fortes do investidor estrangeiro, mas 24 a gente teve uma saída de quase 40 bilhões de reais. Investidores estrangeiros, lembrando que eles têm de 55% a 60% de participação na Bolsa. Então, se eles não estão comprando, fica difícil pra gente por aqui. Eles fazem muito fluxo, né, Jenny, que a gente chama. Então, exato. Só o investidor, pessoa física, fazer um movimento para a Ibovespa sair de 120 mil pontos para 127 mil, 126 mil, ele não consegue sozinho. É preciso um ambiente muito mais voltado para ativos de risco e um ambiente mais calmo, né, digamos assim. Então, o investidor estrangeiro acabou sendo muito pressionado. A boa notícia é que nos últimos 2 meses, maio e junho, as coisas começaram a melhorar um pouquinho. Então, dados de inflação voltaram a cair, voltaram a ficar um pouco mais em linha com as expectativas. Os dados dos Estados Unidos de atividade voltaram a dar uma moderação, né, sinais de esfriamento. Sim. Que faz sentido, resposta a juros muito altos, né? Por muito tempo naquela economia, né? Exato. Então, as coisas voltaram a melhorar no cenário macro global. Então, se o cenário macro global lá fora tá mais positivo, por que a gente continua pressionado? Porque a gente tem fatores internos, né? Os fatores internos domésticos voltaram a preocupar bastante. E aí, olhando para a foto, né, do Brasil, o que está acontecendo? A economia está relativamente sólida. O crescimento econômico tem vindo acima das expectativas, mesmo com a tragédia que a gente teve no Rio Grande do Sul, a atividade econômica continua crescendo. Sem pressão inflacionária. Inflação de curto prazo também tem sido positivo, né? A gente está passando por um processo de desinflação, né? A gente está aí ao redor de 4%, que é acima da meta, mas dentro da tolerância. A inflação também está caindo, a dinâmica de curto prazo está boa, mas o que preocupa bastante é política econômica, né? E aí isso se divide em 2 coisas: política fiscal, né, do governo, gastos do governo, ou enfim, receitas e gastos. Perfeito. E política monetária. Tá? E em política econômica, o mercado está muito preocupado com essa gestão de política econômica. Da parte fiscal, né? Fiscal acaba sendo realmente uma questão muito crônica do Brasil, né? Sim.
E o que está acontecendo esse ano? A gente está vendo a arrecadação vindo, mas as despesas continuam crescendo para além do que a gente poderia ter. A gente tem o arcabouço fiscal que faz com que a gente tenha uma trajetória de vida controlada. Mas hoje o mercado se preocupa se isso vai ser realmente controlado daqui para frente. Então, ao longo do mês de junho, a gente teve muitos ruídos políticos, notícias que acabaram preocupando muito o mercado do que vai acontecer, né? Em abril, a gente teve a mudança de meta de resultado primário. E aí preocupa, né? Se a gente tem uma meta, a gente não atinge a meta, então beleza, vamos mudar as regras do jogo no meio do caminho? Isso preocupa bastante os investidores. Então, parece um somebody love, o famoso jeitinho brasileiro. Joga pra frente o problema. Bota pra frente o problema, mas o mercado, sabe que o problema vai vir, né, Jenny? Então, o mercado tá muito preocupado com o que vai acontecer, né? Será que a gente vai conseguir conter gastos? Será que vai vir mais arrecadação? Né? E a gente vem visto muitas notícias que aí impactando os mercados de tentativas de aumentar a arrecadação via tributação, mudança de tributação. Sim. Isso é um impacto direto nas empresas, né? Mudança direta aí nos lucros das empresas. Então, muito ruído por ali. Recentemente, o tom diminuiu um pouquinho, né? A gente viu o dólar bater quase 5,70, agora voltou para 5,40, porque o governo voltou a falar sobre responsabilidade fiscal, Sim. voltou a falar até sobre cortes de gastos. Então, a temperatura diminuiu Deu um pouquinho, uma esfriada. mas continua sendo um assunto muito importante. Até pegando o gancho para falar sobre câmbio, né? Porque ele foi de 5,70 para 5,40, 5,50. Por quê? Por que o câmbio sobe, né? Existe uma dinâmica que a gente chama de prêmio de risco. Né? O mercado atribui um risco maior relacionado ao Brasil, né? Risco Brasil. E a gente acha que esse risco diminuiu quando foi de 5,70 para 5,40, mas esse risco não vai embora assim da noite para o dia. Exato. Uma parte vai ficar persistente por um tempo, e por isso que o nosso time até revisou as estimativas de câmbio. Foi de 5, né, o que a gente tinha antes, para 5,40 agora para o final do ano, por conta desse prêmio de risco que ficou um pouco mais tensionado. Sim. Pode ser que daqui para frente a gente veja uma diminuição ainda mais da temperatura, das tensões, e aí a gente pode ver isso abaixar de novo. Mas por enquanto as coisas são bastante tensas nesse aspecto em relação à política fiscal. Perfeito. Tá? Outro aspecto que tem preocupado é a política monetária. O Brasil, no começo de 24, era visto como o grande beneficiário do processo de desinflação global, de corte de juros. A gente foi uma das primeiras economias a cortar os juros, né? Enquanto lá fora, Estados Unidos e Europa estavam falando, até quando eles vão subir os juros, a gente já estava cortando. Né? Exato. Isso era um aspecto positivo para a gente. E o processo de corte de juros pelo Fed também, né, com eles mais otimistas, isso também ajudaria a levar a nossa taxa Selic para 8%, 9%. Que era uma perspectiva do final do ano, né, Jenny? Todo mundo otimista, né? Todo mundo já tinha ali como base 9,5%, beirando 9%. O que mudou? E hoje, com ajuste lá fora, mas também questões domésticas, hoje a gente acha que o mercado não vai mais chegar nesse 1 dígito, né? O nosso time tem como projeção oficial 10,5%, onde ele está até o fim do ano. Perfeito. E por quê? Né? Em termos de inflação, eu falei que a inflação de curto prazo está controlada, mas as dinâmicas de longo prazo, quando a gente olha para o mercado, a gente tem uma pesquisa Focus, né? Que mostra que o mercado está projetando aí de vários indicadores econômicos para 24, 25, 26, expectativas daqui para frente, futuras, voltaram a aumentar. Então, que é o que o Banco Central olha. Né? Ele olha para expectativas, ele não olha só para o curto prazo. A inflação agora está caindo, mas e daqui para frente? O que vai acontecer? Se as expectativas começam a subir, isso acende um sinal de alerta. Além disso, a gente tem uma política fiscal expansionista de gastos, que acho que pressiona muito mais o problema da inflação. E também temos o câmbio muito desvalorizado. Mas outra coisa que preocupa a inflação e também commodities. Preços de commodities internacionais continuam em alta. A gente não está tendo um problema de desaquecimento muito forte global, recessão. Pelo contrário, a economia global está entregando muito mais crescimento, está mostrando bastante resiliência. Então, preços de commodities em alta. Então, expectativas de inflação em alta, real desvalorizado, política fiscal expansionista, commodities para cima. Tudo isso é receita
para o Banco Central. Então, a gente perdeu aquela âncora, que foi uma âncora muito chave para o rally que a gente viu da Bolsa de 2023. Ano passado, o Ibovespa subiu 33% em dólares. Detalhe, muito mais no último trimestre. No último trimestre. Quem não aguentou nem... Exato. E aí, quem não aguentou a volatilidade no começo perdeu de 2000, né? Perdeu o ganho, mas continua. Mas para você ver que, né, você tem que estar posicionado, tem que estar investido, senão você perde. O custo de não estar dentro do mercado é muito maior do que a volatilidade que você aguenta no meio do caminho, né? Mas isso foi um tema muito chave para o ano passado. Foi quando o mercado falou, o Brasil vai começar a cortar os juros antes do resto do mundo. A gente teve papel na Bolsa que subiu 70%, 80%. Papel que estava muito pressionado pelo cenário de alta de juros. Sim. Então foi um tema muito chave. E esse ano, né, não temos mais ciclo de corte de juros. Ela está em pausa. Então esse também é outro tema que preocupa. E, além disso, última coisa de política monetária, um pouco de dúvidas de pressão política, né? Sim. Em maio, a gente teve uma reunião do Copom que teve aquele famoso dissenso, né? Que foi, né? A gente teve, né, 2 grupos aí que não se concordaram, votaram para coisas diferentes. E aí isso trouxe uma preocupação. Então, o que vai ser a configuração do Banco Central daqui para frente? Será que a gente não vai ter mais consenso? Será que a gente tem uma parte do Banco Central que vai ceder a pressões políticas? O Banco Central é independente. Sim. Então, isso voltou a preocupar, com diversos rumores, headlines no mercado, quem que vai ser o próximo Banco Central. E aí, em junho, a gente teve um alívio. A gente teve uma reunião que mostrou unanimidade entre os membros, uma decisão técnica, todo mundo na mesma página. Então, diminuiu também um pouquinho aí as tensões, as preocupações em relação à política monetária. Mas, de fato, né, em termos de trajetória da taxa Selic, essa desancoragem de expectativas de inflação preocupa, né? Então, tem que ver essa dinâmica aí de médio prazo para ver se ela vai voltar a cair. E também o Fed lá fora começar a cortar os juros para a gente poder voltar a cortar por aqui. Até porque, né, Jenny, quando a gente fala de mercado emergente, a gente não pode esquecer, né, gente? O Brasil é um mercado emergente. A gente não é da primeira economia do mundo. Então, o diferencial de risco, como você falou, se você ganha, um investidor global ganha 5,5 num título público americano, o que faz com que ele venha para um país emergente que tem risco político, fiscal, e né, um monte de coisa que é difícil de explicar. Assim, ainda é difícil e com possibilidade de mudança de regra no meio do caminho. Sim. Porque você quer deixar um estrangeiro louco, é ele não entender como que quando ele investiu no Brasil no começo era uma regra e 2 anos depois que ele está investindo no Brasil, seja na economia direta, seja no mercado financeiro, é outra regra. Então isso para o investidor estrangeiro ele fica sem entender. Ele vai olhar, né, o investidor, gestor de mercado emergente, ele está olhando para um monte de coisa. Se o Brasil tá dando tanto trabalho pra ele, tem que descobrir o que é precatório. O que é isso? Como que eu traduzo isso? Tem que descobrir o que é PIS, COFINS. Ele desiste. Ele sai, é mais fácil ele não gastar tempo olhando, porque tem muita coisa acontecendo. Agora também tem uma coisa que queria que você falasse sobre o que eu vou te trazer agora. Que você acabou de falar. Ano passado, a Bolsa subiu mais de 30%. O custo de estar fora é muito maior do que o de você aguentar a volatilidade, né? E a gente sempre fala que quem compra mercado de risco, quem compra Bolsa, é muito mais olhar as empresas e não muito ruído. Porque ruído no Brasil e mercado emergente, ele sempre vai acontecer, né? Então, como que você enxerga isso? Como que o investidor, pessoa física, pode se desplugar desses ruídos, né? E aí a gente vai falar um pouquinho de setores, porque aqui na XP a gente tem as carteiras automatizadas, que já dá um norte para o investidor, pessoa física, né? É isso mesmo, é esse risco todo estar fora desse mercado, que eu sempre digo para todo mundo, e a gente tem uma visão aqui no Ápice, Jenny, do seguinte: acertar a mosca, amor, desiste. Ninguém não acerta, vai. né? Porque você pode acertar o cavalo, mas você pode errar o timing. Sim. Então é muito difícil. Vamos lá. Quando a gente... Assim, eu acho que quando a gente olha pro Brasil, é difícil de não olhar o macro. É bem difícil descorrelacionar nas dois. Tanto que toda essa performance ruim desse ano que a gente tá tendo é por causa do macro. Sim. É do que eu falei. É Fed, é fiscal, é política monetária. Mas se olha no micro das empresas, elas são saudáveis.
Você olha para nível de alavancagem, o Bovespa está controlado, fluxo de caixa, geração de caixa, dividendos, crescimento de lucros. O micro das empresas está, né, como um todo, saudável, mas elas estão sendo atrapalhadas pelo cenário macro. Nesses momentos que a gente viu de taxa de juros disparando de um dia para o outro, câmbio também, o que acontece? A gente chama de stop no mercado, é um mercado estopando. Então, são provavelmente grandes fundos aplicados e acontece alguma coisa, na dúvida é melhor vender, depois eu faço perguntas. Então, a gente tem esses movimentos técnicos muito fortes, que é um mercado se desfazendo e depois ele resolve o que vai acontecer. Então, na bolsa a gente vê isso. Muito papel, muita empresa de boa qualidade, mas é que não tem o mercado se desfazendo porque, né, não sabe o que vai ser amanhã. Preferem tomar risco nesse momento, por exemplo. Então, para o investidor pessoa física, é isso. E é isso que a gente faz. Via carteiras, via os conteúdos que a gente faz. É tentar trazer um pouco de, acho que, claridade, né, do que está acontecendo. E tentar ajudar nessa gestão mais ativa, né? Pra tentar filtrar um pouquinho tudo que tem aí de disponível no mercado e achar aqueles ativos que fazem mais sentido. Né? Achar empresas, ativos que estão bem precificados, que vão gerar lucro, que vão crescer. Porque no longo prazo, essas empresas de qualidade, elas entregam. No curto prazo, o sentimento vai pesar. Mas no longo prazo, que a gente chama de fundamento, o fundamento, é ela que entrega o resultado. Ela tá pronta para no futuro entregar, ela que né? entrega o resultado. E aí quem olha a longo prazo não estar posicionado. E outra coisa, quando tudo cai, é hora de oportunidade, né? Exato. A gente fala também é oportunidade. Volatilidade que traz essas oportunidades no final do dia, né? Então, quando a gente tem volatilidade, a gente fala, as oportunidades surgem quando a gente chama quando tem assimetrias. Quando aquele ativo não está negociado no valor justo, ela está negociada abaixo, né? Quando você compra. E aí, a ideia é que ela vai gradualmente convergir em direção a esse valor justo. Que pode acontecer em uma semana, mas também pode acontecer em um ano, né? Ela flutua, por isso chama renda variável, né? Mas a gente presta atenção às empresas que têm potencial de entregar resultado. No longo prazo, elas tendem a negociar aí perto desses valores justos. Maravilha. Vamos agora para o micro de setores. Diante de tudo isso, gente, mercado tá volátil, vai continuar volátil, até que seja dada uma claridade do Fed para a diminuição de taxa de juros, que impacta aqui no nosso mercado. Porém, temos setores queridinhos, sim ou não? Assim, hoje... Dentro dessa turbulência toda... A gente não fala muito de setores, mas tipos de empresas. Ah, tá? Maravilha. Porque dentro de setores mesmo também existem tipos de empresas diferentes. Mas, de fato, dado esse cenário macro, bastante confuso que eu passei agora, de quando que o Fed vai começar a cortar os juros? Quando que a gente vai voltar a cortar juros? Quando que esse assunto de política fiscal vai se acalmar? Até lá, acho que a gente precisa focar um pouco num posicionamento mais resiliente mesmo, buscar qualidade. Não é hora de tomar risco. A gente fala, né, o Fernando Ferreira, que é o nosso chefe, ele fala, não é hora de ser herói, né? Não é hora de ficar tomando risco. Porque tem muito papel que a gente chama de cíclicas, que tem muito beta, que elas são sensíveis a juros. O que acontece? Em meses que o juro sobe, elas caem 10%. E outras semanas, tem alguns dias, né? Alguns dias que os juros dão uma aliviada, elas sobem 10%. Elas são muito voláteis. Nossa. Muito voláteis. A gente ainda acha que não é hora de ficar tomando muito risco nesses papéis. Entendi. Em geral, são papéis mais voltados para o consumo, varejo, por exemplo, real estate, né? Construção civil. E, de fato, são setores, né? Quando você olha para a performance do ano, são setores que estão bem pressionados, com retornos bem negativos, porque eles continuam sofrendo nesse cenário de juros voláteis e olhando para frente, o cenário macro continua aí, né, difícil para elas continuarem entregando resultados. Então, a gente tem focado muito em que a gente chama de qualidade. O que é qualidade? Empresas que geram caixa, que estão pagando dividendos, com baixa alavancagem, a gente não quer brincar com a alavancagem nesse momento de juros altos. Então, continuam sendo essas são algumas características que a gente olha nesse momento. Perfeito. Não um setor específico, acho que tem muitas histórias
específicas por ali, mas acho que é meio que mais ou menos o tipo de filtro que a gente tem feito nesse momento, tá? Sendo conservador no alto risco. É um momento de ser um pouco, exato, de ser um pouco, ou seja, na bolsa dá para ser conservador também, acho que essa é a estratégia. Você pode ser super arrojado no mercado de renda variável e pode ser conservador no mercado de renda variável. Existem estratégias diferentes, carteiras diferentes, que seja. Perfeito. Mas fundos, né, gestores diferentes, acho que tem uma estratégia para todo tipo de perfil, né? Você quer ser tomar um pouco mais de risco? Tem as small caps, empresas menores, empresas que vão ter mais volatilidade, mas que no longo prazo, daqui a 10 anos, 15 anos, provavelmente vão crescer mais do que as empresas já são grandes. Sim. Mas vai ter mais volatilidade. Se não quer nenhuma volatilidade, tem empresas de elétricas, tem empresas que pagam bons dividendos, tem empresas que não estão entregando resultados consistentes, não vão crescer absurdamente que nem as empresas pequenininhas, mas elas vão entregar aí um resultado consistente, vai diminuir o risco dessa carteira, vai ter menos aí volatilidade. Então, a gente acha que é um pouco mais desse momento, tá? Não é momento de tomar muito risco, dado o cenário macro tem sido muito difícil e daqui para frente ainda continua um pouco, né, turvo, né? Vamos dizer assim. Ainda está sem uma visão muito pro longo, né? Jenny, nesse cenário, podemos comentar sobre algumas preferidas de vocês? Vamos lá. A gente tem algumas carteiras que a gente trabalha, na verdade, na plataforma da XP. Sim. Se não me engano, tem mais de 100 carteiras porque automatizadas. Tem outras casas, inclusive, não é? A gente tem áreas casas de análise que a XP também distribui, né? Exatamente. Aqui na plataforma. Então, a gente tem uma série de carteiras para todas as estratégias, todos os perfis que o cliente pode ter. A gente, fundamentalista, a gente tem 4 carteiras. Top 10, Top Dividendos, Small Caps e ESG. E a gente também tem uma carteira Quant, que é uma carteira que não é fundamentalista, né? Que ela é via dados. A gente tem uma analista que olha um número muito grande de dados, faz os filtros que ela acha que faz sentido e isso gera uma carteira recomendada também, que a princípio tá dando... resultado muito bom, né? Exato. Então, a Top 10 reúne meio que as top picks, ela tende a ter uma performance mais próxima do Ibovespa, mas a gente vai ajustando um pouquinho ao longo do tempo. Em cenários de Wiscom a gente coloca um pouco mais de risco, cenários de mais tensionados a gente protege ela um pouco mais. Tem a dividendos, que sempre vai ser mais resiliente, sempre vai ser mais defensiva. Então, em cenários incertos, ela vai segurar mais do que o Ibovespa, mas se o Ibovespa disparar, ela não vai acompanhar. Né? Ela vai ser aquela que a gente fala que é um pouco mais boring, né? Ela vai ser um pouco mais, andar um pouco mais de lado, mas ela vai segurar um pouquinho melhor em momentos de tensão. Perfeito. E a Small Caps é o oposto, ela é mais arriscada, né? Porque ela tem as empresas menores. Óbvio que a gente vai fazer um stock picking lá, porque Small Caps, o Ibovespa, são as maiores empresas. São 80 e tantas empresas na bolsa, as maiores empresas que tem. Quando a gente olha pro índice de Small Caps, tem muita coisa. Tem muita coisa boa e muita coisa ruim. Então, Small Caps, a gente tem um pouco até mais de... A gente até consegue gerar ideias, a gente chama de alfa. Porque a gente consegue fazer um stock picking muito mais interessante, vir com nomes que estão mais fora do radar. Então, são alguns papéis que são legais lá. Mas ela vai ter um pouco mais de risco. Sim. Ela vai ser mais sensível a juros, mas se a bolsa recuperar, ela vai subir mais. Perfeito. Tá? Então, desses 3, alguns papéis que eu posso falar, por exemplo... B3 é um papel que a gente adicionou recentemente. Ela entrou, na verdade, na carteira dividendos, porque ela tem uma projeção de pagar dividendos, geração de caixa, e foi uma forma, a gente colocou um peso pequeno dela, só para adicionar um pouquinho de risco na carteira, porque ela paga dividendos, mas ela depende muito também do cenário de mercado de capitais, que não está tão aquecido assim. A gente vê, ela deu uma melhorada, né, em relação aos últimos anos, com corte de juros, mas assim, eu acho que foi um posicionamento para adicionar um pouquinho de risco, sem ter tanto, porque ela tem um peso, acho que de 5% na carteira ali. Então, é um mais baixo para ter um pouquinho de risco, mas é que ela paga dividendos ali na carteira. Perfeito. Tá bom? Outros papéis que a gente tem Gerdau também, né? Acho que o setor de mineração e cirurgia sempre é um setor muito discutido.
a gente sempre discute se vale ou não. Se vale. Exato. Então, vale sempre é o maior peso no índice, né, que a gente grande, tem. Tem 10 a 15%, então é um papel muito discutido. Será que a gente tira da carteira para ficar 5% fora do setor? Que a gente fica muito descolado do Ibovespa? A tese da Vale, falando um pouco de Vale, né? O estrutural, ela ficou mais fraca. Porque ela depende de China, depende de crescimento econômico da China. E a China deixou de crescer que nem ela crescia antes. Perfeito. Vai crescer os 5% que ela se comprometeu como meta? Provavelmente sim. Mas estruturalmente a gente tem uma China desacelerando, uma China envelhecendo, em que o governo não quer mais priorizar a infraestrutura e setor imobiliário. Então a tese de longo prazo não parece fazer muito sentido. Então, de vez em quando, quem acompanha essas carteiras, a gente volta lá na carteira, mas uma coisa de curto prazo. É um resultado que talvez o mercado não esteja precificando, uma coisa mais de curto prazo. Entendi. A preferência é mais Gerdau, por exemplo, né? O Gerdau, que é mais Estados Unidos, e continua com uma economia muito mais sólida, muito mais resiliente. É uma forma de você ter, por exemplo, exposição ao setor, mas sem ficar tão exposto à China diretamente. Perfeito. Então, acho que são alguns exemplos que a gente tem nas nossas carteiras, uma na top 10, outra na top dividendos. Você falou de carteira ESG. Dá para ter uma carteira ESG aqui no Brasil? Dá. A gente já tem quantidade de empresas realmente focadas no tema e que não tragam tanta volatilidade, por exemplo. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema. A gente gosta muito, a gente tem o selo ESG da XP aqui no escritório, então sempre a gente vislumbra isso, né? Quais são as empresas realmente que estão focadas nisso? ESG, acho que é um tema assim, que existe, que muitas empresas olham, priorizam, mas a gente tem um problema, não tem uma padronização, não tem realmente uma exigência do mercado, que já foi alta no passado e cada vez, especialmente no cenário hoje de muito difícil, cada vez mais a realidade é que ela vai sendo mais difícil de ser priorizada pelas empresas. Mas a gente tem empresas que são preocupadas com isso, mas acho que a grande questão ele é um assunto muito amplo, né? Então, cada empresa vai priorizar uma coisa ou outra e também é difícil de você julgar e fazer comparações de igual para igual, né? Como que você julga uma empresa de saúde, ESG, e outra empresa de petrolífera em termos de ESG? Não tem como fazer essa comparação. Mas a gente tem um time que faz essa análise, que está olhando tanto a nível de empresas, né? Olhando para talvez relatórios que algumas empresas soltam. Então, além do relatório trimestral de resultados, várias empresas soltam junto um relatório de ESG. Não é padrão. Uma outra solta, mas cada um solta do seu jeito. Então, esse é o desafio, né? Como que você lê? Se todo mundo... O balanço trimestral das empresas é padronizado, né? São as mesmas linhas. Mas o ESG cada um solta do seu jeito, porque não tem uma padronização. Então, tem uma dificuldade para a gente julgar. Então, a gente tem um time dedicado a isso, que vai olhar um a um. E também tá sempre falando sobre temas relevantes, temas sobre green bonds, veículos elétricos. Então, também estão gerando várias conversas em relação ao tema de ESG. Dá para ser ESG? Dá. É um desafio? Sim. O resumo, né? Dá para ser sim, tem desafio muito. Mas como tudo. Mas como tudo, exatamente. Ô, Jenny, a gente já está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, mas eu queria trazer assim para você a referência. A gente fala muito, desde sempre, né? Desde 1994, antes a gente não tinha possibilidade de investir fora do Brasil. E assim como a XP fez na disrupção, né, do investidor, pessoa física, ter acesso a produtos, a investimentos, a casas, assets que não tinha antes, tendo conta só em banco, né? Isso era muito restritivo às grandes fortunas do Brasil. E a gente veio e surgiu aí mudando esse status quo. A gente faz isso também na parte de mercado de renda variável, com essa diversidade de análise, de curadoria que vocês fazem para o investidor. E a gente sempre, cada vez mais, à medida que avançou aqui no Brasil essa distribuição e essa possibilidade de um investidor ter investimentos fora, né? A gente fala assim, não tem sentido, a gente tem Samsung, tem Apple, tem tudo, como eu não vou ter? Usa a Microsoft, assiste Netflix, toma Coca-Cola. Não tem sentido, por que eu vou investir, né, só em ativos aqui brasileiros, né?
eu queria que você trouxesse uma criticidade, porque ao mesmo tempo que não tem como estar fora, e a gente fala para o investidor, a gente tem que colocar o pé fora, e a gente tem que fazer isso constante, porque do mesmo ponto que foi para 5,70 o dólar, vai para 5,40, volta para os 5, 5,20, e essa é a dinâmica, então não vai se acertar a mosca da mesma forma, e são ativos que a gente pode descorrelacionar com o que a gente tem aqui. Exatamente. Então, como você falou, se a gente tem uma bolsa mais propícia para commodity, se eu sou mais tranquila, distribuição de dividendos, uma carteira mais tranquila de dividendos, por que não olhar esse universo lá fora? E aí vem a pergunta. Depois de tantos highs, depois de atingir tantos índices nas máximas lá fora, você que já morou lá, você que já teve esse entendimento, o cliente sempre pergunta, mas já subiu tanto, eu vou entrar e o negócio vai cair, Milena? Como que vocês hoje, na área que a gente olha, que vocês olham isso, o mercado global como um todo, como que vocês enxergam isso hoje? É um risco maior ou a gente está certo em ter essa manutenção de mentalidade de estar sempre posicionado lá? Se fosse me pedir para escolher um ativo para investir nos próximos 10, 20 anos, eu investiria num índice de S&P. Olha aí. Porque no longo prazo... Todo mundo anotou, gente. Porque no longo prazo é uma economia, é a maior economia, mais líquida, mais robusta, né, que cresce muito. Se você olhar historicamente, os últimos, 100 anos, existem uns estudos, o S&P 500 entrega o retorno anualizado de 8% em dólares. 8% ao ano em dólares. Num prazo longuíssimo. Sim. Obviamente. E aí, no curto prazo, a gente vai ter os nossos percalços ou não. Então, no longo prazo, ele entrega. Então, eu acho que para o investidor de longo prazo, não tem dúvidas, tem que ter, né? Se a gente olha para o Ibovespa em dólares, hoje, a gente não chegou nem na alta que a gente atingiu em 2008. Então, a gente está perdendo dinheiro em dólares, faz anos. Sim. A gente tem que ter essa parte de patrimônio dolarizada, moeda forte, que não sofre oscilação que a gente sofre aqui diariamente com a nossa moeda fraca. Então, Sim. acho que isso é uma questão de tem que ter, não importa, assim, tem que ter. Mas a gente vai ajustando o tamanho dela na carteira à medida que o cenário vai mudando, dependendo do que está acontecendo. Então, acho que primeiro respondendo tem que ter, independente do que está acontecendo. Acho que é diversificação. Hoje a gente pensa tudo em dólares, né? A gente tem muitos gastos em dólar, a gente viaja. Eu vejo muito mais gente indo para fora do que na minha época estudar. Muito mais gente para faculdade. Verdade. Eu sou da época que, assim, eu lembro que na minha escola, o ano anterior, uma menina foi aprovada numa escola americana. E foi assim, uma coisa assim, né? Muito diferente. E depois, foi muito mais comum. Então, a gente tem uma vida muito dolarizada. A gente precisa dessa exposição. Sim. Agora, visão de curto prazo, né? Pensando em onde investir para o segundo semestre de 2024. Aí sim a gente tem uma visão um pouco mais cautelosa, porque de fato subiu muito, né? A gente olha para diversos indicadores para julgar se um ativo é barato ou caro. A gente não olha só o preço, a gente não fala, $100. A gente tem que fazer uma comparação de igual para igual entre ativos diferentes. Quando a gente olha para esses múltiplos americanos, eles estão caros, eles subiram muito, né? O preço por lucro do Ibovespa, como se fosse, o preço por metro quadrado do mercado, na americana, a gente tá em 22 vezes. O Brasil está em 7. Então, o mercado americano está muito acima das suas médias históricas de longo prazo e muito acima de outros pares globais. Então, a gente acha que está muito caro, em primeiro. Em segundo, o mercado está super otimista com o mercado americano. Quando a gente olha para projeções, expectativas de quanto que lucro vai continuar crescendo, o mercado está colocando mais de 10% de crescimento de lucro para esse ano que vem, que parece muito otimismo embutido. Num cenário macro, e aí é o terceiro ponto, pouco ainda conturbado, né? Ainda continuamos ver dados de inflação acima da meta, a gente ainda continua preocupado com essa persistência inflacionária, essa dúvida de se, quando o Fed vai começar a cortar os juros, isso traz uma preocupação de que, né, os riscos agora não estão, né, o risco-benefício não está muito bem calibrado nesse momento. Então, a gente olha com cautela no curto prazo. Mas no longo prazo tem que ter. Então, aí, nesses momentos, você ajusta, né? O mercado de ações global, tá? A gente olha quando a gente olha para todas as ações do mundo todo,
os Estados Unidos representa 60%. Então, uma carteira neutra quer dizer que você tem 60% da carteira em ações americanas, né? Olhando para renda variável. Sim. Algum cliente seu tem 60%? Não. Então, mas se você tiver 20%, 10%, você já tá o que a gente chama de underweight, né? Então, você já não tá posicionada, você tem alguma coisa ali, para se tiver uma recuperação, você se aproveita, mas, né, para você não ficar de fora. Mas, né, então eu acho que essa é a questão, é você calibrar em relação a uma posição neutra, né? Sim. Se for um momento, nossa, tá tudo muito barato, eu acho que vai continuar crescendo, entregando resultado, então você coloca sobe, mais. você coloca mais, você diminui a exposição em outras coisas. Sim. No final, é isso. É uma questão de alocação, né? Quanto que você tem. E quando a gente fala de alocação, é exatamente isso, né, Jenny? Muitos clientes, eles são tão ansiosos em relação ao mercado financeiro e à alocação, que falam assim, eu quero tirar desse aqui para colocar nesse. Eu falei assim, não, porque ele vai voltar. Então, a alocação é você ou aumenta a alocação. Então, se você, por classe de ativos, você tem um internacional que você pode ter até 60, você tá 20, você não precisa tirar. Você vai, espera, você já tá ali, abaixo, né? do neutro. Já tá abaixo do neutro. Se você tá ali com inflação, seu perfil permite você ter 20% de inflação e tá 30%, vamos contabilizar algum lucro? Tem sentido de contabilizar algum lucro e você voltar para o 20% ou tá 20% dentro do seu perfil, né? E você tá 10%, você tem ainda espaço para comprar. Então, a alocação é muito mais falar sobre calibragem por classe de ativos do que colocar e tirar. Exato. Né? A gente vê muito. Não sei o que, subiu muito, vou continuar colocando. Alguma coisa caiu, vou tirar. Calma. Calma. Né? A gente tem que saber qual que é o nosso prazo de investimento. Pô, é 1 ano, é 10 anos. Se for 10 anos, será que faz sentido você ficar saindo e entrando de um ativo? Você vai perder dinheiro, provavelmente. Com certeza vai perder média, dinheiro. Né? O que a gente chama de market timing, tentar acertar a hora do mercado, o investidor que faz isso perde muito mais dinheiro do que aquele que só fica investido num prazo longo de tempo. Não é à toa que o investidor que mais acertou no mercado norte-americano, né, um estudo feito nos Estados Unidos, foram os investidores que tinham falecido. Eu já vi esse estudo. Não é? Por quê? Faleceu, deixou de ficar tirando na hora que não era para tirar. Né? Então, dado o tempo, gente, de novo, todo o programa, Jenny, eu falo, o único amigo, melhor amigo de todo ser humano é o juros composto, gente. É o tempo que vai fazer a gente não pode ter pressa na hora de investir. Não pode ter pressa. Não pode ter pressa na hora de investir, à exceção da reserva de emergência, que ela tá ali para isso. Então, deixa essa reserva lá, sem risco, sem nada. O resto é o tempo, é o juros composto que vai fazer com que a gente atinja essa riqueza, com que a gente atinja essa independência financeira. Não existe chegar no 1 milhão do dia para a noite. Né? As pirâmides estão aí como exemplo de quem promete dinheiro rápido, né? Fácil, altos rendimentos. Desconfie, você possivelmente está para entrar em uma pirâmide. Não faça isso, entre no mercado consolidado, com gente competente que faz toda essa análise para você. Gente, chegamos aqui nos momentos finais. Queria que você deixasse aqui, Jenny, uma mensagem para os investidores brasileiros, né? Que final, assim, de mensagem final você deixaria para os nossos clientes, para a nossa audiência? Queria que você deixasse essa mensagem. Perfeito. Obrigada aqui pelo tempo para conversar com vocês. Acho que foi uma conversa muito boa para falar de carreira, falar de mercado. Acho que a mensagem é, assim, você que está ouvindo isso, acho que você já está na frente de muita gente, né? Mas a gente ainda tem um longo caminho daqui para frente para a gente conseguir ser um mercado que nem os Estados Unidos. Mas a gente está dando os passos certos, né? Então quem está ouvindo a gente já deu um primeiro passo. E a ideia é isso, a gente tem que saber o que está acontecendo, tem que se informar e fazer as decisões corretas. Ficar de fora acho que não é uma opção, né? Sim. Eu acho que é realmente ter alguém para te ajudar no dia a dia aí, os assessores estão para isso, a você, né, fazer boas decisões de investimento para colher os frutos, não amanhã. Daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, que seja. No seu planejamento de vida, né? Jenny, muito obrigada pelo teu tempo, obrigada pela participação e obrigada a você que está aqui com a gente em mais um episódio do Além das Finanças, onde a gente fala sobre tudo, inclusive sobre dinheiro. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.